Olá, hoje iniciamos um novo programa em produção pelo Grupo de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Desta feita, esse programa terá como propósito o registro de depoimentos, histórias e também a divulgação daquilo que nós produzimos academicamente para que todos possam usufruir desse conhecimento. Essa é uma das metas desses programas de comunicação ao público em geral. Hoje temos o prazer de fazer o piloto de um programa novo chamado Comunica Atitude, que tem o propósito de divulgar a produção desse estudo que vem se desenvolvendo já há 2 décadas e tem produzido enormes contribuições à sociedade e trazido, de fato, muito conhecimento à luz daquilo que se espera de um estudo epidemiológico, particularmente sobre uma população que por muito tempo ficou invisibilizada dentro dos estudos epidemiológicos, que são os adolescentes. Esse estudo, sem dúvida, teve impacto e continua tendo, e por muito tempo ainda terá, dado que estamos agora no seu 5º inquérito e sem perspectiva de encerramento. Estamos aqui, portanto, com aqueles que iniciaram esse movimento e faremos, junto com o Cristiano, nosso colega da pós-graduação, a mobilização das falas, das conversas, e espero que seja do agrado de todos. Meu nome é William Mathers, sou professor da Escola Superior de Educação Física e estou aqui junto com o Cristiano, que vai também moderar essa conversa com os dois convidados. Sejam todos bem-vindos ao Comunica Atitude. Hoje iniciaremos esse piloto. Eu sou Cristiano Faustino, sou do grupo de pesquisa do Estilo de Vida e Saúde, sou da pós-graduação também do doutorado da UPE e trouxemos hoje 2 pesquisadores que participaram ativamente dentro do projeto, o professor Mauro e o professor Breno, para conseguir conversar um pouco e explicar sobre esse processo de origem, de construção e de andamento que o Projeto Atitude tem até hoje. Professores. Obrigado pelo convite para a gente iniciar esse projeto. Eu me chamo Mauro Barros, eu sou professor da Universidade de Pernambuco desde 1995 e esse projeto ele foi iniciado em 2006 para preencher uma lacuna importante, né, no esforço de vigilância à saúde do adolescente. Eu espero que seja o início, né, de uma ação, né, que permita traduzir aquilo que vem sendo produzido em termos de conhecimento e informação útil para a população e para os profissionais de saúde que se encontram no sistema de saúde, sistema público de saúde, no sistema privado também, no sistema, enfim, com informações que possam subsidiar uma tomada de decisão mais objetiva e fundamentada em dados, em conhecimento. E a gente está aqui também com o Breno, né, que é um outro pesquisador vinculado ao grupo, e o Breno vai se apresentar também. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo na minha casa, na UPE, na Universidade de Pernambuco. Me chamo Breno Fará. Fiz parte desse projeto Atitude, foi o meu mestrado em 2011, na segunda onda. Tive a oportunidade aí de conhecer quase o estado todo, porque é um projeto que tenta entender toda a necessidade dos adolescentes, todas as dificuldades e todos os hábitos que os adolescentes adotam em todo o estado. Então, foi do Recife até o Sertão, Uricuri, então tivemos lá. Então, sou da casa, fiz a graduação aqui, fiz o meu mestrado em ebiatria, que é a área da saúde que estuda o adolescente. Concluí o doutorado em 2017, estou aqui agora como convidado, sou atualmente professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou aqui para falar desse projeto que tem carinho, tem história, tem muita coisa para falar. Bem, a minha alegria é dobrada, porque estou aqui diante de um querido amigo, foi meu orientador no doutorado, colega, e diante de um jovem que eu conheci ainda no ventre da mãe, da minha querida Silvinha. E o prazer é enorme ver hoje aonde você chegou, Breno. Eu acho que isso é um exemplo de como as gerações que se sucedem vêm mais qualificadas. E é por isso que a atitude, Mauro, deve ter sua importância mais destacada. Por quê? Ele aponta os caminhos, revela o que está acontecendo e faz com que a sociedade possa ajudar melhor essa geração de atitude. É uma geração que vem com atitude, reivindicando, transformando, mas precisa de guias.
Esse projeto pode ser esse guia? Eu acho que sim, eu acho que ele pode oferecer um conjunto ampliado de informações, tanto para, como eu havia comentado antes, para os profissionais de saúde, né, que lidam com a população adolescente, mas também para a população em geral, para os pais, para os professores nas escolas, para os gestores das escolas. Então, o Atitude ele começou com uma visão, eu diria, um pouco mais delimitada, e aí ele foi se expandindo ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, essa necessidade que a gente está sentindo de iniciar o Comunica Atitude é parte dessa evolução, né? Nos inquéritos anteriores, a gente tinha a intenção de fazer uma ação de difusão de conhecimento mais consistente, mais formal, mais regular, mas isso não pôde acontecer. E agora a gente está inaugurando essa iniciativa que eu acho que pode ser um caminho para que isso aconteça, já que é exatamente essa geração que gosta de ouvir o podcast, de usar as redes sociais e talvez tornar a informação acessível a partir desses canais seja uma maneira de levar a informação a quem precisa tê-la. Concordo. Inclusive o próprio jovem, né? Porque o Isso. jovem, muitas vezes, ele passa a ser objeto de estudo, mas ele não recebe de volta a informação terminada, né? Exato. Ele até tem algum feedback, evidentemente. O pesquisador, em geral, ele dá um feedback ao seu público, não é? Mas a publicação não chega a ele, chega aos pares. Então, acho que um programa como esse, que eu diria, divulga, no sentido de tornar vulgar ao grande público e aos especialistas também, o conhecimento ele se recobre de uma importância bem maior. Eu tenho uma curiosidade, se me permita, Cristiano. Vontade. O que ele trouxe a este núcleo de pesquisa, particularmente se inserindo no projeto Atitude? Você conheceu onde? Eu acho que a ideia do grupo de pesquisa em si, ela traz isso em todos os projetos. E é a tentativa também desse Comunica, que é tentar tratar a ciência na prática e mostrar para a população no geral, seja os estudantes que não são acostumados a ler artigos, seja os estudantes que leem artigos. Quando a gente conversa sobre a temática com fundamentação, com critério, mas também leva de uma forma não técnica, com um palavreado comum para que todos consigam entender o que é que o projeto funciona, como é que ele leva essa ciência e traz resultados para a comunidade. Então, o fato do GPES em si, ele ter esse mecanismo de a parte técnica e a parte de comunicação foi o que me trouxe aqui. E foi o que me fez gostar também desse projeto, que é um projeto que eu também estou iniciando meu doutorado nele. E que quando a gente percebe quais são as mudanças, quais são os dados e esses dados que são fornecidos para as escolas, o que é que eles podem fornecer de mudança para os jovens, aí é legal de se trabalhar. Então, um pesquisador consegue ver isso quando lê um artigo, mas e a outra parte? Então, isso é bem legal. Além de ser uma população que muitas vezes são esquecidas. Muitas pessoas gostam do alto rendimento, muitas pessoas vão para a parte clínica querendo reabilitação. Dentro do campo das pesquisas em educação física, Isso. particularmente, né? E aí é um pouco difícil a gente encontrar pessoas dizendo eu quero trabalhar com adolescente, principalmente em escola. E aí também é uma das questões que eu gostaria de levantar quando iniciou o projeto. O que é que fez vocês olharem para esse público? Vamos trabalhar com jovens, vamos entrar nas escolas, vamos fazer essas métricas, vamos servir esses dados. O que é que fez partir isso? Essa talvez seja, até porque a gente está num programa inaugural, né? Contar a origem, né? De onde é que partiu a ideia do projeto seja algo muito importante. Mas para falar da história do projeto, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, para o finalzinho da década de 90, né? E início dos anos 2000, quando a gente constatou, na verdade, isso era uma constatação de toda a ciência brasileira, de que o Brasil ele fazia muito pouco em termos de vigilância à saúde. A vigilância à saúde, até o final dos anos 90 no Brasil, era muito centrada, e quase que exclusivamente centrada, em indicadores de mortalidade, de custos assistenciais e de morbidade, de adoecimento. Em especial na população adulta.
Então a gente não tinha instrumentos concretos para monitorar, né, como é que a saúde de determinados segmentos da população, como é que ela estava evoluindo. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, e uma das primeiras iniciativas desse sentido foi adotada pelo Ministério da Saúde, quando ele implantou um sistema de vigilância à população adulta chamada de Vigitel, né? Paralelamente à implantação do Vigitel, a gente via um interesse crescente de também observar essa população que está na transição entre a fase pediátrica e a fase adulta, que é exatamente essa fase mais tardia da adolescência, que inicia por volta dos 14, 15 anos e vai hoje até os 24 anos, né? Chamada adolescência tardia. Então, nós não tínhamos praticamente nenhuma informação a respeito dessa população. Não existiam estudos que permitissem, por exemplo, uma tomada de decisão guiada por dados, tá? E nós decidimos, então, criar esse sistema de vigilância aqui no estado, para olhar para o adolescente pernambucano, naquele momento. Isso também, não posso deixar de reconhecer, tinha sido também fruto de uma experiência que eu tinha tido antes, com a realização de uma iniciativa muito semelhante no estado de Santa Catarina, realizada em 2001, num projeto chamado COMPAC, né? Desenvolvi junto com o professor Marcos Narras, que foi meu orientador de doutorado, e essa iniciativa, que lá não tinha a ideia de vigilância, naquele momento não foi realizada com esse enfoque de vigilância, mas eu percebi naquela iniciativa algo que, se organizado aqui no estado com essa lógica de vigilância, podia ter essa continuidade. Então, nós estávamos implantando aqui no estado o primeiro programa de pós-graduação em saúde do adolescente, o programa de pós-graduação em pediatria, onde o Breno fez, inclusive, o mestrado, né, Breno? E a gente sabia que fazer um estudo dessa natureza, junto com a implantação do programa que aconteceu em 2005, seria algo assim muito importante para o próprio desenvolvimento do programa e para que a gente construísse algo sólido, que pudesse ser sustentado ao longo do tempo. Então, o surgimento veio daí, né? Então, a gente fez um inquérito de base escolar, realizado em todo o estado de Pernambuco, onde nós avaliamos, naquela época, uma amostra de quase 4.400 pessoas. Pouco mais de 4.000 adolescentes, né? O que pode parecer pouco diante de uma população adolescente matriculada em escolas públicas à época, que era de aproximadamente 300 mil adolescentes, né? Então, nós avaliamos 4.000 desses 300 mil através de um procedimento amostral bem conduzido, que nos garantia que aquela amostra representava bem aquela população. Era precisa também em quantidade para nos dar informações sobre como é que aquela população estava se comportando em relação a vários aspectos de saúde. E a importância disso é muito grande. Eu posso conversar mais com vocês sobre por que ir buscar essas informações tem relevância, né? Sem querer me adiantar no assunto, mas hoje, se você vai a uma unidade de saúde ou a um município e vai a uma secretaria municipal de saúde, conversa com alguém que é responsável pela saúde do adolescente, por exemplo, e você questiona, olha, qual é o principal problema da saúde do adolescente no município? Invariavelmente podem surgir outras respostas, mas uma resposta que vai surgir é gravidez na adolescência. As pessoas sabem qual é o problema, mas elas não sabem quais são as causas desse problema. Então, é como se ela soubesse que uma pessoa tem febre, mas não sabe as causas da febre. E o Atitude ajuda exatamente nesse sentido. Ele vai buscar as informações que podem ajudar a entender a complexidade dos desafios sanitários que a gente tem nessa população, numa abrangência estadual. Essa é a importância do Atitude dentro
do cuidado à saúde, né? Da população como Isso é um uma todo. coisa bem interessante, professor, porque não necessariamente a pessoa precisa entender totalmente de estatística para entender o intuito desses dados para a comunidade. Então, desde um momento de escolher quais são as escolas, quais são as regiões, fazer esse procedimento amostral para garantir que 4 mil adolescentes de 300 mil eles sejam representativos para todos os outros e que a gente consiga identificar o que é que causa e o que é que está só relacionado, para também não ter uma confusão de causalidade com correlação. E aí, tentando deixar de uma forma mais tranquila, todo mundo que bebe água um dia vai morrer. Então a água é um fator que causa a morte. Não. Mas é isso que a gente tenta buscar. E dentro do projeto Atitude a gente tem vários, vários domínios que tenta estudar. A gente vai buscar saúde mental, vai buscar parâmetros de capacidade física. Hoje, quando a Atitude começou, era tudo que tem hoje. O que é que mudou durante a perspectiva de necessidade de entender dentro do adolescente? Então, o Atitude ele sempre teve, ele partiu de um, vamos dizer assim, de um eixo básico, mas ele foi ao longo do tempo sendo modificado em função de interesses científicos que se justificavam pelo momento. Para exemplificar isso, talvez o próprio Breno possa falar, por exemplo, da experiência dele no Atitude, quando nós decidimos incluir uma medida que é para muitas pessoas que não são, né, Iniciadas na. iniciadas ou que conhecem, né, ele foi estudar a variabilidade da frequência cardíaca. Então, o Breno pode explicar aí como é que essas coisas foram sendo inseridas, né? O Atitude da primeira onda, 2006, ele tinha... A única medida era a pressão arterial. Então a gente tinha como saber se a pressão arterial estava alta ou baixa naqueles adolescentes, né? Porque é natural que a gente imagine que os adolescentes não tenham pressão alta, que não tenham hipertensão, que hipertensão é coisa De velho. de velho, de adulto. Deixa pra mim. Mas na verdade o que a gente sabe é que adolescente também tem a pressão arterial elevada e que isso vai gerar uma vida adulta com problemas de saúde. E aí, na perspectiva mas antes da pressão se alterar, muitas vezes se altera uma outra que está por trás da pressão arterial. E aí, especificamente em 2011, no meu mestrado lá, junto com o professor Rafael, o professor Mauro, a professora Clara, a gente foi fazer essa coleta, e muitos outros, né, professor? Muita gente ajudou, que era analisar como é que é o coração desse adolescente. Então, a gente foi uma técnica chamada variabilidade da frequência cardíaca, que ele consegue medir. Nosso sistema do coração ele se ajusta conforme o ambiente. Então a gente tem o simpático, que é uma modulação autonômica simpática, que faz o coração acelerar, que acontece muito nos esportes, que acontece muito quando eu estou estressado. E também tem o parasimpático, que atua quando a gente está em repouso, quando a gente está relaxado, como agora a gente está aqui conversando, está relaxado, então o meu parasimpático ele aumenta. O que é que a gente sabe? Que adolescentes que, por algum motivo, apresentam um simpático mais elevado, mesmo na condição que não era para estar, eu estou descansado, mas meu simpático, meu coração continua acelerado quando não era para estar. Esses adolescentes têm maior perspectiva, têm maior probabilidade, na verdade, de ser hipertenso, de se tornar um adolescente hipertenso. Então, às vezes, a gente nem consegue ver na pressão arterial aquela resposta anormal, mas na variabilidade, ou seja, um pouco antes de repercutir na pressão arterial, o coração já fez já está sofrendo algum efeito deletério de hábitos, que é a única atitude que se foca muito em estudar, os hábitos dos adolescentes. Então, adolescentes que fazem menos atividade física, por exemplo, esse comportamento do coração tende a modificar. Se tornar mais simpático, ter ser mais estimulante para o coração quando não precisaria estar. Então, fazer pouca atividade física pode prejudicar o sistema cardiovascular mesmo na adolescência. Perfeito. Problemas de saúde mental, maior ansiedade, isso também pode repercutir futuramente uma pressão elevada no adolescente. O sobrepeso e a obesidade também foi algo que a gente viu. Na época de 2011, a gente também investigou a qualidade do sono. Nessa questão foi uma variável que foi introduzida em um momento Específico. específico. Eu vi E se mantém até hoje. Não. Vai evoluindo, né? Ela foi usada em 2011 e naquela ocasião ela foi usada exclusivamente por uma questão logística com adolescentes do sexo masculino.
Agora, em 2027, ela vai voltar agora já fazendo uma análise tanto do sexo feminino quanto do masculino. Perfeito. Mas além desse exemplo que o Breno trouxe, né, a gente poderia dar um outro exemplo aqui de uma análise que foi incluída pontualmente e que depois voltou por necessidade. Eu há pouco estava falando da questão da gravidez na adolescência, que é um problema de saúde pública real, concreto, né? E em 2006 já existia uma preocupação com isso. Veja, a gente está falando de algo que há 20 anos atrás já se discutia como um problema importante, né? E havia na época uma estudante, embora já fosse professora nossa da universidade, a professora Sueli, que ela estava preocupada em entender, por exemplo, qual era o uso que os adolescentes faziam da chamada pílula do dia seguinte, né? Que é um contraceptivo de emergência, né? Na verdade, ele tem uma utilização adequada, né? Ele existe e deve ser usado em uma situação específica, mas a preocupação era de que ela estivesse sendo usada como um substituto para os métodos contraceptivos adequados, principalmente do ponto de vista, por exemplo, da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, se fez naquele momento a introdução de um aspecto específico que precisava ser investigado, que depois não continuou nos inquéritos, voltou novamente em 2022, porque a gente tem, como eu tinha mencionado no Atitude, um módulo que é central, que ele se mantém constante, e módulos complementares que a gente vai modulando em função do que a realidade sanitária está exigindo, está solicitando. Isso é um aspecto muito presente nos estudos epidemiológicos, que são de longo curso, não é? E muitas vezes há demandas que aparecem em um dado momento da história daquela sociedade e depois desaparecem ou perdem a sua relevância epidemiológica. Então, existem outros fatores que vocês não tiveram, ou tiveram no passado, descontinuaram, ou não tinham e introduziram. Tem algum outro que poderíamos chamar a atenção? Tem um fator de extrema relevância na atualidade e que, na verdade, nós nunca conseguimos monitorar, mas estamos passando a fazer isso agora no 5º inquérito, que é, por exemplo, a questão do uso do cigarro eletrônico. Isso. O tabagismo ele sempre foi monitorado, o tabagismo convencional, né? Ele sempre foi monitorado dentro do Atitude. E curiosamente aquilo que a literatura científica tem sugerido, né? O Brasil como um todo ele tem as prevalências de tabagismo baixas em função do sucesso da política anti-tabaco que o Brasil adotou, que é um modelo para o mundo, né? Mas alguns estudos têm indicado que tenha acontecido um efeito de elevação da prevalência de tabagismo na população mais jovem. Então nós mantivemos praticamente inalterada a forma como a gente fazia a aferição do tabagismo no adolescente até 2022. E de alguma maneira essa tendência, né, observada em outros estudos, ela se confirmou também aqui no estado, né? É discreta a elevação, mas ela aconteceu. Mas nós acreditamos que a elevação ela só foi discreta no tabaco tradicional porque, na verdade, ela migrou para o cigarro eletrônico. Então, nesse 5º inquérito, agora a gente está fazendo uma monitoração específica sobre o uso do cigarro eletrônico para ter respostas. É bem mais danoso do que o tabaco. É o que a gente tem escutado, mas o que nos levou, né, a ter uma preocupação grande com essa questão do cigarro eletrônico é o dado empírico da realidade que a gente vê, né? Até do avião, hoje em dia, quando você vai no avião, se incluiu agora uma recomendação dos comissários de bordo, que é
é proibido carregar o cigarro eletrônico na tomadinha que você tem para carregar o celular ou coisa, porque as pessoas começaram, quer dizer, o uso do cigarro eletrônico na população, ele está se tornando tão frequente que passou a ser parte até das recomendações que se dava dentro, né, das orientações para os passageiros, por exemplo, dentro de um avião. Então, a gente sabe que esse problema está se tornando muito sério em outros países. No Brasil, como a venda do cigarro eletrônico ela é legalmente proibida, né? Ela é ilegal, na verdade, a venda, mas a gente sabe que existe o comércio ilegal, né? Não é difícil para o adolescente adquirir o cigarro eletrônico. Então a gente quer saber como é que isso está acontecendo e esse mapeamento vai nos dar alguma resposta nesse sentido. Breno, me permita fazer só um complemento. Você então entrou no projeto Atitude com um propósito muito específico de fazer levantamento para o seu projeto de mestrado. Isso. Mas, salvo engano, me parece que por um tempo você ficou mais à frente, porque o professor Mauro viajou e ficou... 2011, né? principalmente. Você parece que assumiu. Como foi essa experiência Essa, de gestor? Essa é uma boa história. Então, a professora Clara, na época, coordenadora do projeto, o professor Mauro estava no pós-doutorado, o professor, Dinamarca. E aí, eu, recém-entrado no mestrado, Menino. junto com mais 4 colegas também recém-iniciados no mestrado, viu, Cristiano? Então, você está no doutorado, então já tem mais experiência. Então, vou falar aqui o nome de alguns, pode ser que tenha esquecido alguém. Então, eu, Anísio, a Luciano Machado, Ana Raquel, que hoje é professora da UPE também, Anísio do IF, Luciano da Federal. Então, veja, o projeto seguiu aí, Caminha todo bem. mundo, viu, Cristiano? Todo mundo está bem encaminhado. Tá aí. bem na foto. Quem Tá bem na participou do Atitude? A Marina, que hoje está na Alemanha, também é uma opção boa. O professor Rodrigo, que ajudou também, mas não A diretamente. Luísa foi do período? Não, a Luísio Já estava na USP. já estava na USP. A Rio do Vanderlei, que hoje também é da casa, né? Tá no GPES. Então, assim, foi uma equipe grande, além dos alunos, dos estudantes de graduação, que a gente teve essa missão. Professor, ó, temos um projeto, esse projeto precisa acontecer em 2011. Eu volto em 2012. Tá, professor, mas é onde? Não. É no estado todo. É ali, começa ali. De Começa ponta a aqui. ponta. O professor Rafael, na época, era o meu orientador, o professor Rafael Ritt. Também saiu, teve um período que ele também foi fazer alguma visita técnica, e aí, de fato, olhamos um para o outro e somos nós. Então, a gente acabou, essa equipe organizava, né, sempre dando feedback para Clara, para Mauro, dando um retorno, mas a gente acabou indo cidade a cidade. Então, foram 48 cidades que essa equipe viajou pelo estado todo. Foram mais de 7.200, foram 7.200, algo perto desse número que a gente coletou. E aí, com os critérios, algo que a gente precisava fazer, porque alguns estudantes não eram da faixa etária, eram abaixo dos 14 ou acima dos 19, que era o nosso critério. Então, de 7.200, bora botar assim, ficamos com 6.000. Um número bem expressivo, né? Um número expressivo, seguindo, logicamente, se a gente for imaginar que 350 mil representa o universo, 6 mil a gente pode imaginar que é pouco, mas na verdade, devido aos critérios que o professor Mauro até falou muito bem aqui, é compreensível que aquilo de fato represente, porque não era só o número, né, professor? Era em cada região, o estado de Pernambuco, a educação ela é gerida por gerências em cada região, e aí a gente precisaria ter uma proporcionalidade dessas gerências. Então, não bastava ser 6.000 estudantes aqui de Recife e Olinda. Teria que ser 6.000 estudantes proporcionalmente às gerências regionais de ensino, que a gente chamava na época de GRE, não sei como é que está hoje, todo governo muda a nomenclatura, mas o princípio é o mesmo, organizar politicamente e administrativamente as regiões. Então a gente acabou indo para todo o estado. Então, como é que funcionava, professor? A gente, na sexta-feira à tarde, se reunia na ESEF, na Escola Superior de Educação Física, aqui da UPE, fazíamos as equipes e quem é que vai para a Serra Talhada e região, quem é que vai para Caruaru e região e quem vai ficar aqui. Então, eram normalmente 3 grupos que saíam, normalmente 4 pessoas por carros próprios. 2006 foi mais bem assistido, porque tinha o carro da UPE, não tinha carros pessoais, ninguém manteve seu carro, porque as estradas eram
ainda continuam sendo ruins, então, mas as estradas daquela época, imagina como é que era. Então a gente seguia, dormíamos, verdade seja dita, a gente aprendeu muito. Do ponto de vista de profissional, de organizar, porque não tem como você voltar 400 quilômetros porque esqueceu uma balança. Isso. Problemas acontecem em coleta, então ali eu não poderia ficar ligando para o professor Mauro, professor Rafael, professora Clara, a gente tá com isso aqui de problema. Não, tinha que ser resolvido. Né? A gente tinha um manual de boas práticas na pesquisa e que não poderia fugir dali, mas tinha coisas que não estavam ali. Então a gente acabou tendo que fazer muita coisa decidindo ali. A equipe, os 4 decidiam, normalmente eram 2 mestrandos, 2 em iniciação científica, e a gente acabava decidindo ali. Então viajávamos, passávamos às vezes 2 semanas fora, voltava, renovava o material de questionário, de fichas que a gente precisava e seguia para a próxima semana. Então foram 8 meses, de maio de 2016, de 2011 a novembro de Nessa 2011, pisada, né? nessa pisadinha. E isso me parece que é um aspecto a ser destacado no tipo de estudo que nós estamos conversando. Porque pesquisar já é difícil em todos os sentidos, né? Especialmente no Brasil. Salvo engano, Mauro, não sei se mudou muito, mas ser pesquisador no Brasil é tarefa árdua, né? Dada a escassez de recursos, a burocracia, enfim, não é o assunto da conversa, mas tem que destacar. E um estudo dessa natureza é uma tarefa quase sobre-humana, né? Porque passar 2 semanas fora, seja lá casado ou não casado, é uma quebra de rotina tremenda. Esse tipo de estudo merece ser mais valorizado, né? Especialmente quando ele se perpetua por 2 décadas. Sim. Você, como pesquisador, o que lhe deu coragem para fazer essa saga? Me diga aí. Queria saber também, professor. Não, o principal aspecto era a gente precisava do estudo, né? Quando a primeiro inquérito a gente decidiu realizar, eu na verdade tinha 3 estudantes de mestrado com os quais eu realmente podia contar. Um deles é uma pessoa que participou do primeiro até todos os demais, que é o professor Jorge, né? Atual líder do grupo de pesquisa. E, de fato, Breno, em 2006 a gente até contou com o apoio do CNPq. A gente teve um pequeno apoio do CNPq para conduzir o estudo. Claro que era uma coisa que estava iniciando, ninguém sabia de fato que proporção isso tomaria. Então, até o investimento que a agência de fomento fez foi muito modesta, né? Mas foi o suficiente para que a gente conseguisse, junto com a nossa iniciativa e com o apoio da própria universidade, fazer a conclusão do primeiro inquérito. A gente teve o que de apoio da universidade? A gente teve, na época, a universidade ela tinha algumas viaturas, né, alguns carros, e esses carros a reitoria dispôs para conduzir a equipe de pesquisadores para alguns municípios. Mas o professor Jorge, ele também usou o carro dele muitas vezes. Para ter uma ideia, a gente comenta sempre nas reuniões, né? O professor Jorge, ele rodou com o carro dele mais de 10 mil quilômetros fazendo visitas, né, a escolas em cidades do interior. Então, assim, esse momento ele foi o mais difícil, que era o momento da gente iniciar o processo, né? Em todas as demais edições, a gente já teve um apoio mais forte das agências de fomento, em que pese haver ainda alguma dificuldade das agências de entenderem a natureza até da despesa que ocorre ou que é necessário realizar para executar um estudo como esse. Porque, por exemplo, a gente disputou editais de financiamento à pesquisa em que o financiamento tinha que ser 80% destinado a recursos de capital, ou seja, para compra de equipamentos. E um estudo como esse não depende muito de equipamento, ele depende muito de trabalho de campo. Ou seja, a gente precisava de recursos para pagar diárias, para pagar a locação de carro. Naquele momento ali não existia essa cultura, vamos dizer assim,
ou essa possibilidade diante daquilo que os editais ofereciam, né? Então, isso foi algo que foi sendo conquistado com o tempo. Hoje eu posso dizer que no quinto inquérito, o projeto Atitude ele está sendo bem financiado, porque a gente está contando com o apoio da FACEP, Temos aqui alguns isso, logos. da FACEP, do CNPq, né? Desse programa do Ministério da Saúde chamado PPSUS, né? Projetos de pesquisa para o SUS, e também o apoio da própria CAPES, porque muitos dos pesquisadores envolvidos, dos pesquisadores em formação, eles são bolsistas da CAPES. Então, no final das contas, isso também é uma forma de apoiar a realização desse tipo de trabalho, né? A gente tem uma equipe hoje com aproximadamente 30 pesquisadores envolvidos na realização da Quinta Onda, que já iniciou os seus trabalhos, que está, né, hoje mesmo, terminando aqui essa atividade que a gente está realizando, a gente vai iniciar um processo que é a parametrização do questionário que é aplicado aos estudantes numa plataforma digital gamificada para facilitar, né, a obtenção das respostas, né, para garantir que o adolescente ele se engaje no fornecimento das informações durante a coleta de dados. Então, tem uma série de ações que são realizadas previamente de preparação para a entrada em campo que demandam muito esforço, e quando a gente chega no trabalho de campo, que ele começa, a gente sabe que as coisas já vão dar certo, porque a retaguarda já foi garantida. Isso é uma coisa interessante, Mauro, porque as pessoas, quando vêm a pesquisa, elas vêm só aquele dia da pesquisa, não sabem o que está por trás. E o relato de Breno é muito interessante, porque ele cita várias pessoas que participaram num projeto, que o projeto não dá fruto só para o público-alvo e também para os pesquisadores. Vários deles professores de universidades públicas. E aí, nos relatos de ambos, a gente sempre vê que não é um professor pesquisador apenas. Sempre tem uma equipe gigante, com professores da casa, professores do doutorado, mestrado, alguns de graduação. Antes da coleta em si, de chegar na escola, como é esse processo? Existe um treinamento, uma calibração, existem responsáveis, é um só? Como é esse processo? São muitas providências, Cristiano, que a gente precisa. Bom, o ponto de partida para tudo é a própria elaboração do projeto, né? A elaboração do projeto para a captação dos recursos financeiros que vão permitir que aquilo seja realizado. E você tem que fazer isso com muita antecedência, por quê? Porque você muitas vezes não sabe quando o edital vai ser lançado. E aí o momento em que ele é lançado, entre o momento em que ele é lançado e o prazo de submissão, às vezes o tempo é muito pequeno para que você tenha tudo organizado. Então você tem que ter um projeto já organizado, minimamente organizado, embora você possa depois fazer adendos, né, ao projeto, você tem que ter ele muitas vezes já submetido a um comitê de ética, embora ele não precise estar aprovado muitas vezes, mas ele tem que estar submetido. Depois que tudo isso é feito, você tem que começar a pensar a rotina de coleta de dados e se ela precisa ser de alguma maneira modificada. Por exemplo, em relação à Quinta Onda, nós tínhamos feito uma previsão de fazer um determinado procedimento, de usar um determinado procedimento de coleta de dados, e durante o período agora em que a gente está discutindo e revisando esse procedimento, a gente viu a necessidade de fazer alterações. Então, na última semana, eu já precisei fazer uma emenda ao Comitê de Ética, que foi rapidamente aprovada, porque eram questões assim que não afetavam a essência principal do projeto do ponto de vista dos seus princípios éticos, né, ou da observação a princípios éticos. Mas aí a gente tem agora a calibração de equipamentos, a gente tem o treinamento da equipe de pesquisa, a gente tem a testagem piloto da instrumentação, a gente Com tem gestores, né? contato com gestores das escolas e do setor saúde. Esse projeto, inicialmente, ele era um projeto que a gente contava com o apoio da Secretaria de Educação do Estado, mas a gente praticamente não tinha interlocução com a Secretaria de Saúde,
que era quem mais podia se beneficiar da própria natureza do projeto, né? A partir do segundo e do terceiro inquérito, aí já houve uma aproximação maior com a Secretaria de Saúde, e hoje eu diria que o projeto ele só está acontecendo graças a uma excelente articulação e uma excelente relação que nós temos mantido com a Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem um apoio muito grande para a concretização do trabalho, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Educação. E isso é fundamental. Ô Mauro, a gente percebe que tem um bom tempo antes de iniciar o projeto para montar, fazer calibração, tudo. E até pelo relato de Breno, quando vai para a coleta de fato, são 8 meses, às vezes passa o ano, dependendo do tempo, né? Mas hoje o projeto ele acontece a cada 5 anos, não é isso? Isso. Por que foi assim a cada 5 anos? Foi alguma escolha? Houve algum. Existe uma razão, veja. O que nós queríamos fazer era o que a gente chama em epidemiologia de estudos transversais repetidos, né? Em que cada um desses estudos representasse a população adolescente que estava na escola naquele período. Então, se nós fizéssemos essa coleta de dados com um intervalo de tempo menor, nós não estaríamos trabalhando com sujeitos diferentes de uma mesma população, tá? Teria um outro impacto também, que é o fato de que quando você reduz o tempo, isso implica em maior custo para você repetir esse inquérito. E, obviamente, como eu falei, o financiamento não é fácil. Então, a gente procurou ali encontrar um intervalo de tempo que fosse logisticamente viável e que permitisse que a gente, a partir de 2 ou 3 inquéritos, pudéssemos enxergar, na análise dos dados, tendências, né? Observar também tendências do que está acontecendo com essa população. Porque o que nos interessa saber é como é que está a população adolescente hoje, diante do que se observava no passado. Quem era adolescente há 5 anos atrás, hoje já não é mais, já é adulto. Então, essa pessoa já não faz parte da nossa população de interesse. Então, para dar um exemplo para vocês disso, né? Existe um indicador dentro dos inúmeros indicadores. Na verdade, a coleta de dados que é feita, ela permite gerar centenas de indicadores, eu diria mais de 2 centenas de indicadores. Mas tem um indicador especificamente, que é um indicador de estresse psicossocial ou de saúde mental, né, que é como a própria OMS chama, que é a ideação suicida na adolescência. Então é um tema sensível muitas vezes falar, né? Mas o adolescente ele tem isso, tem ideação suicida, né? Então a ideação suicida, quer dizer, o adolescente ele pensar em tirar a própria vida, em se autolesionar a ponto de tirar a própria vida. Era uma coisa que em 2006 era relatado por algo em torno de 11% só dos adolescentes. Mas 11% relatavam isso. E de 2006 até 2022, houve um aumento exponencial da prevalência desse indicador. A gente saiu de 11% para 26%. Então, isso indica claramente que a gente tem um problema que precisa ser enfrentado e que talvez ele seja silencioso, a gente não consiga enxergar se não existir um sistema que monitore o que está acontecendo, né? E a gente sabe que, nos dias atuais, a saúde mental está sendo tão comentada, né? E vem desses números. Então, hoje a gente tem uns 5 ou 6 doutorandos que estão se dedicando a estudar especificamente essas questões ligadas à saúde mental, para tentar ajudar, tentar fornecer algum tipo de indicador, né? Podia dar o exemplo aqui do estudo do nosso doutorando Carlos Moyar, que está procurando identificar quais são os fatores que mediam a transição entre o adolescente que tem a ideação, ou seja, que pensa, e aquele que planeja o suicídio.
quais são os mecanismos que levam, porque se a gente entender esses mecanismos, isso vai tornar mais fácil a gente pensar em intervenções para atenuar esse problema. Né? Você tinha perguntado um pouco mais cedo sobre a questão do que é que a gente incluiu ao longo do tempo. Nós tínhamos indicadores muito, vamos dizer assim, muito genéricos, eu vou dizer assim, de saúde mental. Mas por conta da pandemia, em 2022, quando a gente foi fazer a quarta onda, o quarto inquérito, a gente incluiu, por exemplo, o rastreio dos chamados transtornos mentais comuns, em especial ansiedade e depressão. Né? E, de fato, a gente vê, né, números assim que explicam, por exemplo, os episódios que a gente... Inclusive aqueles que são tornados públicos, porque há aqueles que nós não tomamos conhecimento. Mas vocês devem lembrar, por exemplo, de uma sequência de episódios que a gente teve na retomada das atividades pós-pandemia, que foram os casos de ansiedade coletiva nas escolas. Uma adolescente começava a externalizar sintomas de ansiedade e isso se espalhava entre os colegas e você tinha, às vezes, 4, 5, 6 ambulâncias do SAMU na frente de uma escola para fazer um atendimento coletivo de urgência para uma situação que hoje a gente sabe é mais grave e é mais grave no Brasil do que em vários países do mundo. Eu não sei se todos estão assim familiarizados com esses números, mas o Brasil, depois da pandemia, né, quer dizer, os transtornos mentais, eles estavam, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama de transtorno mental comum, estava mais ou menos estabilizado. Tá? Vem a pandemia e a gente tem um pico. Eles começam a elevar. Os dados mostram claramente que o transtorno depressivo, os transtornos depressivos, eles recuaram depois da retomada das atividades. Hoje, praticamente 4 anos após o fim da pandemia, os transtornos depressivos, de uma maneira geral, no Brasil todo, em todas as regiões, eles voltaram para o patamar pré-pandemia. Mas os transtornos de ansiedade não, eles continuam aumentando. Esses dados são públicos, quem quiser consultar, não é difícil, existe um painel da própria Organização Mundial de Saúde chamado Global Burden of Disease. Você acessa, você consegue ver esses números. E eles mostram também uma coisa interessante, o Brasil é o 4º país com maior incidência de transtorno de ansiedade no mundo. Eu não sei se desperta a curiosidade de vocês perguntarem quais são os 3 primeiros, né? Os 3 primeiros, curiosamente, são países que eu não imaginava, né? Portugal, o Irã, veja que está agora em guerra, né? E o Líbano. Também guerra. Também, né? Então, veja. Historicamente, inclusive. Países que historicamente vivem com essa tensão, né, crônica, né, gerada por conflitos armados. Me causou surpresa Portugal. E Portugal nessa relação. Então, mas o Brasil, o 4º colocado, né, nesse top 4 aí dos países com maior incidência de ansiedade no mundo. Né, Mauro? Porque, veja, Líbano e Irã são países que historicamente vivem conflagrados, vivem em guerra. Sim. Tensão, guerra, propriamente dita. Irã é um país que sofre um isolamento quase mundial, Sim. Né, há décadas. Mas Portugal, o que é que podemos pensar? Pois é. Não foi feito ainda esse estudo? Não, a gente tem os números, né? Os números são mas assim, eu pelo menos até onde eu conheço, não vi ainda uma explicação plausível para isso, né? Mas chama a atenção. Isso foi noticiado na mídia, né? Impressa, em revistas e gerou uma preocupação, mas é aquela preocupação que passa, né? Você tem, enquanto aquilo está em evidência, durante uma semana ou 2, as pessoas se preocupam com isso e depois esquecem que isso continua sendo um problema. Então, por essa razão, na 5ª onda
do Atitude, a gente está mantendo, né, a vigilância em relação ao rastreio de ansiedade, depressão, além de outros indicadores de saúde mental, para que a gente possa também apresentar essas tendências do que vem acontecendo, né, em relação ao adolescente. Cristiano, me permita agora perguntar a você uma curiosidade. Você já tem pré-definição daquilo que você vai estudar dentro do programa? Estamos engatinhando ainda, por assim dizer, mas basicamente a minha área vai ser um pouco com a variabilidade da frequência cardíaca. E a gente vai tentar fazer isso junto com adolescentes que têm ou não têm asma e talvez alguma outra variável possa entrar ou não. Mas ainda estou no processo inicial do doutorado, onde a gente está fazendo um levantamento bibliográfico para ver quais são as lacunas, o que é que seria interessante, mas está puxando mais para a variabilidade da frequência cardíaca. O professor Mauro levantou um ponto muito interessante quando citou os países. A gente tem um projeto dessa magnitude que é a Altitude aqui no Brasil. Tu tem noção de outros projetos que acontecem semelhantes em outros países? Existe alguma coisa parecida? Não, veja, mesmo no Brasil, a gente tem uma iniciativa do Ministério da Saúde que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, né? Ah, Que é o PACE. ela é conhecida como PENSE, né? Qual é a diferença fundamental que existe entre uma iniciativa e outra, né? Porque aqui, por exemplo, nós não paramos de fazer o projeto Atitude, já que existe a PENSE. Uma das razões é que a PENSE ela foi idealizada para monitorar adolescentes na fase mais inicial da adolescência. Eram os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, ou seja, eles estavam na transição entre aquela fase de adolescência mais inicial para o que eu comentei aqui, que a gente chama de adolescência mais tardia, né? E isso, na verdade, a nossa visão era de que, na verdade, esse não era o grupo, vamos dizer assim, principal. Isso não nos daria, talvez, um retrato de como é que a adolescência, especificamente, ela está... do que está acontecendo na adolescência, né? Algumas questões, por exemplo, que teriam muita importância, talvez naquela fase ali específica da adolescência não tivessem tanta relevância Ele como está mais em transição, né? Está um período de transição ali da infância para adolescência para jovem, adolescência. para começar a adotar hábitos que vão trazer para a vida futura, para a vida de adulto. Outra razão foi que houve uma decisão à época em que a PENSE estava sendo idealizada, né? Houve uma decisão de não se seguir a utilização de um instrumento que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde para permitir a comparabilidade dos dados entre os países, que é o instrumento que a gente imaginava que deveria ser utilizado, porque isso permitiria que a gente entendesse o que está acontecendo no Brasil em relação ao restante do mundo. Por alguma razão houve essa decisão, então nós decidimos, não, nós vamos continuar com o nosso monitoramento no estado aqui. Isso, obviamente, não invalida o mérito em absoluto da iniciativa do Ministério. Foi muito importante a criação da PENSE e ela gera muitas informações úteis, mas que não substituem aquilo que a gente pode oferecer ao Estado aqui. Então, por isso, manter. Em outros países, em especial nos países desenvolvidos, existem sistemas de vigilância bem estruturados para isso, né? Então, eu não conheço, por exemplo, nenhum outro estado brasileiro que faça um trabalho semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Eu estou voltando, a semana passada eu tive um evento em Presidente Prudente apresentando resultados do Atitude e as pessoas ficaram surpresas porque muitas não sabiam que existia um projeto como Atitude no Brasil e algumas com a intenção até de fazer essa mesma iniciativa no seu estado. Aliás, para não ser... Houve uma pessoa que tentou fazer isso no estado de Sergipe, o professor Aldemir
mas ele conseguiu fazer, acho que uma primeira onda e não teve apoio para continuar. E aí ele não deu seguimento na Agostinho realização. conseguiu fazer um Maceió também, algo parecido? Não, não me lembro em Maceió, em Alagoas, Alagoas, né? nada semelhante, não. Assim, onde eu conheço, assim, que houve iniciativa semelhante pensando assim, no Brasil, foi Santa Catarina Que deu lá. e Sergipe, né? Houve também uma tentativa de uma professora no estado do Amazonas, eu não me recordo agora o nome da professora, mas ela não conseguiu, até por conta das dimensões e das dificuldades logísticas para um estudo como esse no estado do Amazonas. Se não me falha a memória, ela fez numa região do estado do Amazonas específica, né? E com a intenção de dar continuidade também, mas não teve segmento. Quer dizer, foi uma iniciativa que patinou ali naquele primeiro momento e depois Tem não teve tem um continuidade. caso local, a professor Luciano Machado, da Federal, ele fez em Caruaru duas ondas. Então, na cidade de Caruaru, na época trabalhávamos na SES, e aí, com influência da experiência com a atitude, acabou fazendo um primeiro levantamento em Municipal, Caruaru, né? municipal, e um segundo levantamento. Ah, confesso que eu não me lembro se foi já agora, pós-pandemia, que ele fez a segunda onda, ou se foi Interessante isso. antes. Isso é um modo, talvez, de racionalizar esforços. É você ter, pelo menos nas macro-regiões do Estado, colegas que possam liderar grupos para aquela região, né? Sim, Isso é sim. uma coisa pensada para o futuro? E na verdade Já é já é utilizado. utilizada no projeto, né? Porque normalmente a gente conta com colegas da Univasf, pelo menos nos dois últimos inquéritos a gente contou com a participação da equipe do professor Ferdinando Carvalho, que ele fazia a coleta dos dados na região do sertão, né? Ó, Pelo menos em parte do sertão, ele conseguia fazer a coleta de dados, o que reduzia muito a dificuldade logística, né? perfeito. De deslocar as equipes, etc. E a gente tinha também colegas na região do Agreste também que participaram disso, tanto ligados ao FPE, ao Centro Acadêmico de Vitória, mas também em alguns dos inquéritos, os colegas da própria ACES também, né, Uhum. da ACES Caruaru, que participaram e eles participavam dos treinamentos, a gente tinha tudo padronizado e eles aí se responsabilizavam pela coleta de Perfeito, dados em perfeito. algumas regiões. Isso também aconteceu. Na minha época não tinha nada Nada dessas disso, né? parcerias. Yeah. Eu, professor Inclusive, Jorge, professor Rafael e Cecília não tínhamos essa parceria, não. Tá, mano. inclusive era isso que Era eu para queria saber de Petrolina. você, porque você falou que viajou em todos os locais. Como Isso. era naquele tempo? Vocês Ah, tinham que sair daqui em veja, todos. a verdade seja dita, tínhamos um bom financiamento. Petrolina, por exemplo, Petrolina, Oricuri, aquela região, chegamos aí de avião, que o que seriam 12 horas de Que viagem. viagem. Ficou sendo uma hora, mas tem um fato curioso lá, que a gente, chegando lá, descobriu que o recurso estava finalizando, porque era por diária, e aí quando foi fazer Não, tínhamos algumas diárias, quando foi ver o projeto, isso já estava no final do projeto, e aí a gente identificou que não teríamos mais verba para continuar. Então a gente saiu dos hotéis que nós estávamos, fomos para Sesc, casas de amigos, as meninas foram para casa de um parente, Uhum. e aí ficamos Ah, nessa chegaram a concluir, então. pindaíba, mas brincadeiras à parte, concluímos lá. Um outro grupo parou em Petrolina, mas e seguiu para Uricuri de carro, e ali conseguimos fazer. Quando a gente fala Petrolina, Uricuri, na verdade, é as principais cidades daquela região, né? Então, Uhum, uhum. não necessariamente era só em Petrolina, mas essa foi uma boa lembrança. Fomos de avião, isso a gente teve essa sorte que o professor Jorge não teve. Ah, Há escolas, né, assim, a gente fala, porque quando a gente faz o sorteio dos participantes, isso é feito aleatoriamente, né? A gente faz sorteio de escolas, e dentro das escolas a gente faz o sorteio de turmas, porque a gente não avalia todas as turmas daquela escola, né?
Isso é para diminuir, né, uma coisa que a gente chama em pesquisa de efeito de conglomeração, né? É uma coisa técnica demais para a gente discutir num programa como esse. Mas, enfim. Então, em algumas situações, por exemplo, podem ser curiosas, a gente selecionou escolas em municípios pernambucanos que, para você chegar no município, você tinha que ir por estradas que eram paraibanas, por exemplo, de outros estados. Curioso. Ou em regiões em que, por exemplo, a equipe de pesquisa ela era desaconselhada a ir até a escola pela polícia rodoviária, por exemplo, dada a falta de segurança, por exemplo, para uma coleta no período noturno. Então, em algumas situações, a polícia, por exemplo, escoltou a equipe até a escola e para sair da escola no retorno. Em outras situações, a equipe passou o sufoco, professor. Em Alagoinha, a escola selecionada era perfeita, dentro do centro, mas tinha também, como o professor Mauro falou, as turmas sorteadas. E sempre as turmas sorteadas eram, por coincidência, no canto mais distante, nos anexos, nas regiões mais distantes daquela cidade, nos distritos, por exemplo. E aí em Alagoinha fomos perseguidos por um carro, misturada de barro. Eu me lembro como se fosse hoje tentando ligar para polícia dentro do carro e não conseguia a chamada. Então tinha isso. A tribo indígena, nós visitamos uma comunidade, uma escola foi sorteada em Tacaratu, a tribo indígena. Chegávamos lá, então, uma infraestrutura bem menos comum, né? Bora tá assim. Então tiveram essas curiosidades também. Do também. estado que atendia a comunidade indígena e não quer dizer, não era uma escola indígena propriamente, né? A gente pode dizer que ser pesquisador no Brasil não é só difícil, é um ato heróico, né? Porque Mas pelas histórias. Toda essa dificuldade, eu comecei falando do amadurecimento profissional, mas não tem como você separar o pessoal. Claro. A gente vê muita coisa. Escolas que aconteciam dentro de... turmas que aconteciam dentro de armazém. Então, uma escola tinha um local... E os anexos eram dentro de armazém. Então, assim, pessoalmente, eu amadureci ali, envelheci não, eu amadureci ali muito. Eu tinha 22 anos, e aí me deparar com uma realidade que eu não estava acostumado. Daqui de Olinda, de Recife, no máximo até Caruaru, ali no São João, conhecer esse Pernambuco todo, esse sertão todo, e conhecendo, ficando na região. Entendeu? Então, assim, são muitas histórias boas de contar, ruim de passar. Agora, né? Ariano Suassuna falava, né? História boa de contar, ruim de passar. Mas do ponto de vista profissional, do ponto de vista principalmente pessoal, você vê muita coisa, assim, você se depara com muitas realidades que acho que para minha carreira como professor docente, hoje eu estou muito mais empático, muito mais ciente. Com certeza, esse projeto e um outro do professor Mauro, que era na STM, das crianças aqui da cidade do Recife, Elos Pré. Também a gente conhece uma realidade muito Cristiano não chegou nesse ponto, não, né? Você ainda está nos preâmbulos. Já só participei do piloto até o presente momento. Próximo ano eu chamo para contar essas histórias aqui. Esse ano a gente já começa, a fazer algumas cidades. Mas é legal essa fala de Breno, porque por muitas vezes a gente acha que precisa sair do estado para encontrar outras realidades, mas às vezes é em cidades vizinhas aqui a gente vê uma realidade totalmente diferente dentro do ensino. Eu diria até bairros da própria cidade. Né? Nós tivemos uma experiência com o Eugeron muito parecida com a sua, talvez até mais marcante nesse sentido de risco, mas é assim, né? A diversidade é enorme na nossa realidade, né? E acho que tinha uma diferença para 2006, eu posso estar falando pelo professor Jorge, não sei, mas quando a gente foi, verdade seja dita, estava tendo as obras da transposição, então a gente tinha até uma certa infraestrutura por conta de receber aqueles trabalhadores, então a gente, por esse aspecto, foi bem tranquilo, assim. As estradas estavam um pouco melhores, tinha alguma... Mas a realidade do povo pernambucano estava lá, a dificuldade que a gente tem, principalmente do sertanejo lá, era muito evidente, assim. Eu tenho uma curiosidade, me permita. Vocês relatam que ao longo da história do Atitude foram introduzidas
variáveis que na ocasião pareciam de maior relevância também foram descontinuadas ou poderão retornar eventualmente. Tem um assunto que eu não sei se já está sendo contemplado no projeto, mas eu percebo eu não saberia dizer em palavras, mas vou dizer de um modo menos cuidadoso. A crescente suscetibilidade das pessoas aos apelos mercadológicos de substâncias que supostamente substituem uma boa dieta, substituem hábitos saudáveis, né? Eu vou nominar um caso muito atual, a história das canetinhas para emagrecer. E recentemente a morte súbita de um jovem fisiculturista que fazia uso de todos esses recursos. E eu já, por experiência pessoal como docente, eu tenho visto muitos jovens usando aleatoriamente, não só substâncias farmacológicas, mas suplementos, aleatoriamente e abusivamente, né? Eu vi uma matéria recente em um canal de mídia que o Brasil é o segundo mercado consumidor de suplementos proteicos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos existe um equilíbrio entre consumidores em 3 faixas. Os praticantes de alto rendimento, de exercício de alto rendimento, esportistas, né, fisiculturistas. O usuário mediano, que é aquele que é fisicamente ativo, vai às academias. E aquele que não faz atividade física não justificaria estar tomando suplementos, né, objetivamente. Mas existe um equilíbrio entre essas 3 faixas. No Brasil, 20% dos consumidores são aqueles que praticam esporte em alto rendimento e talvez justificasse o uso. 80% é uso aleatório. Eu já ouvi, inclusive, uma senhora do programa do qual nós participamos, aqui da ESEF também, o Master Vida, dizer, não, lá na minha casa, lanche agora é só suplemento proteico, porque meu filho é fisiculturista, não sei o quê. Então, esse uso pode denotar uma tendência também de uma perda, né, de critério, de educação e mesmo de mudanças de hábitos alimentares, que talvez pudesse ser também observado. Não sei se já é objeto de interesse. Né? Não, especificamente em relação a isso, não. Óbvio que a questão de hábitos alimentares, ela entra no monitoramento, a questão do uso de drogas consideradas lícitas e ilícitas, eles entram no monitoramento, mas especificamente sobre suplementação nutricional, a gente não tem nenhuma medida disso no levantamento. Não porque até a gente não considera importante, né? Mas é porque a gente tem que fazer escolhas. Para se ter uma ideia, por exemplo, no levantamento que vai ser realizado agora, o instrumento ele tem 175 perguntas. Né? Então, você imaginar robusto, né? um adolescente sentado e respondendo a 175 perguntas, sem desviar a atenção, mantendo foco, concentração naquilo ali, não é uma coisa fácil, né? Perfeito. Então, a gente teve que eleger prioridades. Esse não foi um dos assuntos assim que a gente pudesse emergir como prioritário. A minha única questão, colocando isso, não é só por questões de hábitos, é que o uso abusivo tem se mostrado, do ponto de vista de saúde pública, e já tem dados, por exemplo, na Inglaterra, temos dados sobre isso, o dano a médio e longo prazo para esses usuários abusivos, né? De suplemento proteico, inclusive. Né? Existirá futuramente, dito pelos próprios médicos da área, uma onda de doentes renais pela sobrecarga renal que a suplementação proteica indevida, e no Brasil é a maioria, pode gerar no futuro. Né? A questão das canetas, que substitui, teoricamente, a mudança de bons comportamentos para alimentares, exercício, porque fica fácil emagrecer desse modo, também hoje na Inglaterra está causando estresse no sistema, já está causando estresse no sistema de saúde pública. Né? Então, eu penso que talvez hoje ainda seja um assunto emergente, mas talvez com perspectiva uma coisa de futuro, que mereça atenção. Como diz o jovem, hashtag fica a dica, né? Essa fala do professor William é boa, porque puxou até o professor Mauro falando da quantidade de perguntas dentro do questionário. E dentro do próprio questionário que já tem, existem várias perguntas que são bem sensíveis. E a gente precisa
até padronizar a forma que vai ser passado isso para que os adolescentes eles respondam, porque, por exemplo, se a gente for fazer uma pergunta onde eles vão marcar e outros possam ver, eles muitas vezes tentam mentir. Então a gente tem até um procedimento de explicar a eles antes do questionário que ali não vai ter o nome deles, que é tanto que a gente dá uma pulseirinha com a numeração, que cada um não vai ser identificado, porque falar se já teve relação sexual ou não, eles já se olham, se usa drogas ou não. Uma coisa que eu vejo recorrente até no mundo do fisiculturismo, os próprios fisiculturistas às vezes tentam Mascarar. mascarar dizendo, não, eu não tomo tal coisa não, eu só tomo isso ou aquilo. Imagina um adolescente que está usando escondido, e às vezes, muitas vezes escondido dos pais. Então, como o professor Mauro falou, a gente tinha uma ordem de critérios ali, também de acordo com os objetivos da pesquisa. Eu acho que seria de extremamente relevância o uso desses esteroides anabolizantes e dos próprios suplementos alimentares, que são passados como naturais, mas eles usam de forma exacerbada. São- Mas existe todo um critério. E eu ia perguntar, tanto a Mauro, mas Breno também, que passou em 2011 lá, como era a recepção, assim, em todas as escolas quando tinha essas perguntas ou quando tinha os testes, porque existem locais que eles. Opa, peraí, essas perguntas aí. Tinha até relatos, né, Mauro, sobre perguntas relacionadas à questão sexual, de colocar, se a gente vai estudar, colocando lá se é só sexo masculino ou feminino, ou se tem identidade de gênero. Ah, não, mas tudo bem que precisa perguntar, mas isso é um objeto da pesquisa, precisa inserir no questionário para uso científico. Tem todo viés. É. Só uma curiosidade, em 2011 éramos 100 questões. Lembro como se fosse hoje, cada uma. E veja como aumentou a necessidade, talvez, professor, por conta da utilizar questionários mais sensíveis, com mais robustez para medir, especialmente essas questões de saúde mental, da qualidade do sono. Então, tínhamos perguntas mais genéricas, né? Mas chegávamos em 100 questões, agora já estamos em 175. É um desafio manter esses estudantes atentos. Não adianta, né? Eles precisam colaborar. Então eles precisam ser colaborativos, a gente precisa confiar naquela informação. Existem algumas estratégias que na montagem do questionário, a ordem das questões ali, que eles ajudam, Cristiano, a gente a identificar se aquele adolescente está perguntando, está respondendo de forma consistente. Você fala da questão dos hábitos, comportamento sexual, por exemplo. Então tem perguntas lá que perguntam se ele já fez. Ele vai dizer ali que sim ou não, mas vamos supor que ele diga sim, que ele diga não. Quando você pergunta sobre outras coisas, quantos parceiros você teve? 2. Opa, se você não teve, como é que você tem 2 parceiros nos 12 meses? Então, alguns dados a gente consegue internar, com procedimento, consegue ver que aquilo ali não tem consistência. E aquele dado, para aquele dado, para aquela pessoa, a gente consegue eliminar. Então, esse processo de limpeza do banco, ele é tão trabalhoso até quanto a coleta, né? É uma Antes coisa era até pós muito. pesquisa de coleta, então, ó, Veja, mais tempo ainda. hoje em dia a gente utiliza o sistema eletrônico. São tablets que foram conseguidos financiamento, que facilitou bastante. Antes, na minha época, eram 100 questionários, eram 100 perguntas por questionário, então Impresso. acabava. Pra vocês terem noção, uma sala desse tamanho ficava com os questionários. E aí a gente precisava pegar a informação do papel, trazer para o computador. Como é que se faz isso? Com o Manual. trabalho humano. E aí a gente fazia isso 2 vezes. Porque eu, ao ler 100 questões e colocar no computador, embora sejam tudo numérico, eu posso errar. Mas é muito difícil que eu erre e Cristiano erre a mesma coisa. Então a gente fazia essa checagem, né, professor, dupla. Eu diria que a coleta foi de maio a novembro, na minha época, e a limpeza do banco foi de janeiro a maio, junho, com toda certeza, identificando ainda inconsistências. Então, toda vez que se identificava inconsistências, ia checar no questionário. Acho que isso melhorou o processo, mas respondendo a sua pergunta, tinha sempre perguntas como uso de álcool, comportamento sexual, drogas, sempre existia são adolescentes, então sempre existia aquela efervescência na resposta, a gente tentava controlar, a aplicação era na sala de aula e a gente lia questão por questão. E só quando todos finalizavam a resposta, a gente seguia para a próxima. Continua sendo uma Continua aplicação sendo assim, guiada, né? não é uma aplicação livre. Né? Não é uma prova que a gente vai dar e eles vão colocar lá. Então não adianta eles quererem responder muito rápido. Então era questão por questão, lida,
de forma coletiva ali, e aí a gente seguia depois para as medidas objetivas. Bem, eu estou achando maravilhosa essa conversa. Podemos passar a manhã inteira aqui, Com certeza. mas a gente precisa ir fechando, porque nós teremos outros momentos com vários outros colegas que são membros efetivos ou foram desse projeto e trarão suas particularidades, suas experiências dentro daqueles vários objetivos que o Atitude congrega, que chamamos de variáveis, né? Dessas tantas variáveis. Mas eu queria, para ir fechando a nossa conversa, uma fala de cada um de vocês. O que vocês percebem daqui para trás, o que trouxe o Atitude, as grandes contribuições e quais são as expectativas daqui para frente? Você, Mauro. Pronto, eu acho assim que talvez o principal legado, né, do Atitude, ou os principais, né, eu vou me referir a dois. Um deles é a possibilidade da implantação do que a gente está fazendo agora, que é a implantação de um observatório de saúde do adolescente. Me permita, isso dentro do próprio Atitude? Sim, dentro do próprio Atitude. Os dados do Atitude eles vão alimentar um observatório que vai permitir que profissionais de saúde, a população em geral, ela possa consultar. Acesso fácil, né? Acesso público, quer dizer, são dados, obviamente, agregados, ninguém vai ver o dado individual de ninguém, Isso, né? isso. Mas esses dados agregados vão permitir que a gente identifique por macro-região do estado cada um dos indicadores de saúde para que os gestores em saúde, os gestores de educação, eles possam conhecer a realidade, né, daquela região, daqueles indicadores, a realidade do estado, olhando isso também por uma estratificação demográfica, e com isso ter dados para guiar a tomada de decisão. Então isso é uma entrega que o Projeto Atitude vai fazer nessa quinta onda. Era um desejo antigo, a gente não tinha o recurso para fazer, mas no financiamento para a quinta onda isso foi incluído e a gente agora tem os recursos financeiros para fazer. Que boa notícia. Então esse é um legado que vai ficar, e o outro que eu diria é a contribuição do projeto para a formação de recursos humanos, né? Como acho que o próprio Breno mencionou, né? O Atitude ele serviu como vamos dizer assim, um grande laboratório, né, para a formação de recursos humanos, e nós temos dezenas de mestres e doutores, muitos professores da própria UPE, que, apesar de professores universitários, não tinham ainda o seu doutorado, em alguns casos não tinham um mestrado ainda, e fizeram o mestrado ou o doutorado no programa da ebiatria, ou no programa de enfermagem, ou no programa da educação física, e ao fazerem o seu mestrado e o seu doutorado, fizeram isso como parte do Projeto Atitude. Então, essa é uma entrega também que o projeto conseguiu fazer ao longo desses 20 anos, né? Que é ter colaborado com a formação de muitos mestres e doutores, dezenas, eu diria. Perfeito. Eu não sei o número exato, mas certamente Passa de 50. com certeza passa de 50, eu diria que algo em torno de acho que bem mais, eu acho que passa de 30 mestres com certeza, e passa de 20 doutores com certeza, formados dentro dessa iniciativa, né? Muito, muito bom isso. Fantástico. E você, o que é que você diz? Eu sou suspeito. É cria da casa? Cria da casa, o projeto Atitude, mesmo após, veja, a pesquisa tem muito disso, né? A gente coletou, né, dados de várias naturezas, essa parte da variabilidade, da pressão, comportamentos. Então, eu trabalhei com os dados do Atitude na minha formação do mestrado. Ajudei outros colegas do grupo de pesquisa com esses dados de 2011, porque demoram 5 anos. Então, a gente fica trabalhando, fica entendendo esses dados durante esses 5 anos. Então, para além da minha formação dos meus colegas, tiveram várias produções científicas em revistas bem... Você fala de publicações, de publicação artigos. científica, Perfeito. bem relevante. Para falar além do que o professor Mauro falou, que a informação da saúde adolescente está lá. Como
obrigação, né, professor? A gente entrega esses dados, o senhor entrega esses dados para os gestores, então a informação está lá, o plano de ação pode ser montado a partir desses dados. Mas, para além disso, a área científica se beneficia muito desse projeto Atitude. Perfeito. Então, eu diria que até 2 anos atrás eu estava publicando dados ainda da segunda onda, não associado, por conta que o quão expressivo é. Quanta riqueza um projeto desse não revela, Isso. né? E para algumas variáveis, tá, Cristiano? Vão ser difíceis as coletas da variabilidade, mas para algumas variáveis é impressionante você ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas coletadas com aquela variável fisiológica. Então, isso sempre que a gente mandava algum trabalho era algo enaltecido. Então, além de todo o benefício para o Estado, a robustez científica, de seriedade, que se conduz o projeto, deixa o dado muito forte. Perfeito. Isso é algo extremamente relevante. Então, vai dar trabalho. Vai. Vão ter histórias boas para contar, quer dizer que vão ter muitas situações ruins de se passar, mas vale muito a pena, do ponto de vista pessoal, profissional, e aí eu diria também o retorno que você vai dar para a comunidade, e a parte científica, ela também faz parte do retorno da comunidade, né? Os financiamentos aqui que o professor Mauro fala, FACEP, CNPq, CAPES, ao final, eles também querem ver a parte científica ser melhorada. Eu não faço parte diretamente do projeto Atitude, mas circulo no laboratório e ouço com muita frequência a quantidade de publicações em revistas altamente qualificadas, né? As comunicações que vocês recebem de pesquisadores do Brasil e de fora do país. Isso é, de fato, um grande legado que o Atitude já deixou. Mas eu quero ouvir também a expectativa do jovem que está começando, diante das histórias. Qual a tua expectativa, Cristiano, em relação à tua vivência dentro do Atitude? Cara, eu acho que eu cheguei num momento bom, com muita sorte também, né? A gente tá com muito financiamento agora para dar um suporte legal pro projeto. A gente vê algumas histórias aí de Breno, de Mauro desde o início. A gente acabou de fazer o piloto, foi em uma escola aqui de Recife. Passou 2 semanas fazendo uma coleta inicial para justamente padronizar como é que vai ser o processo de coleta, se vai colocar o questionário antes, depois, tudo bem estabelecido. A gente teve um momento muito legal, encontrou uma sintonia durante o processo de coleta. A gente está vendo que o projeto, quando chegar de fato para realizar, já vai chegar dando certo. Tá bem alinhado. A gente tem uma reunião hoje justamente para isso, para alinhar mais ainda e depois fazer mais treinamento após uma coleta, para quando chegar na coleta. Eu estou bem animado. Eu acredito que a gente vai ter dados muito bons para conseguir fornecer tanto para a comunidade quanto para a nossa formação e desenvolvimento acadêmico. Então, Muito bem. tô bem. Bem, é esse o nosso piloto do programa Comunica Atitude. Espero que tenhamos reencontros quinzenais com vocês e a cada encontro novos colegas serão convidados para falar de seus projetos, de suas conversas acerca do projeto Atitude, que é o foco central da nossa nova programação com a Rádio Web UPE. Até lá!